Boa noite. Boa noite. 12 pessoas são indiciadas por desvio de dinheiro nas obras do Rodoanel de São Paulo. A lista inclui Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário do governo Alckmin. A Justiça Paulista aceita denúncias sobre esquema de corrupção no Hospital das Clínicas. Fraude na compra de marca-passos cerebrais envolve ex-diretor e neurocirurgião. Começam a ser definidos os candidatos à presidência da República. 5 partidos já aprovaram seus nomes. O prazo vai até o dia 5 de agosto. A Via Dutra se torna o maior corredor para carros elétricos da América Latina. Estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro inaugura 6 pontos de recarga. Uma exposição homenageia Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal do povo. Uma vida dedicada à igualdade social, à democracia e o respeito aos direitos humanos. Atirador mata 2 pessoas e fere 12 na maior cidade do Canadá. O ataque ocorreu no centro de Toronto. O criminoso também morreu. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Donos de carros elétricos já podem viajar para o Rio de Janeiro sem medo de ficar na estrada. Foram inaugurados hoje pontos de recarga específicos para esse tipo de veículo. O investimento do setor privado foi de R$1 milhão. Olhando assim, o modelo chama a atenção pelo design. É moderno, mas nada que o destaque entre tantos carros à venda por aí. Mas se procurarmos alguns detalhes, encontramos diferenças. Escapamento não se vê em canto algum. Tampa do tanque de combustível também não, nem escondida. O segredo é que este é um modelo 100% elétrico. Carros como este têm algumas vantagens. O conforto é uma delas, não pela posição de dirigir, mas pelo nível de ruído. Ele não faz barulho quando está ligado e em movimento. Outro benefício é a economia. Como não há queima de combustível, o dono gasta com energia, em média, 1/5 do que gastaria com gasolina ou etanol. Sem falar do índice zero de emissão de poluentes e, em alguns estados, o abatimento de tributos, como IPI e IPVA. Mas tem também algumas desvantagens. Por ser uma tecnologia em expansão, mesmo com os descontos de impostos, os carros elétricos ainda são bem mais caros do que os modelos tradicionais. E a autonomia também não é tão grande, normalmente menos de 200 quilômetros. E como não há tantos pontos de recarga, há o risco do motorista ficar pelo caminho caso a bateria termine. Mas pelo menos entre São Paulo e Rio de Janeiro, isso não será mais um problema. Graças a estações de recarga como esta. Por aqui, a partir de agora, é só estacionar, plugar o carro à tomada e 25 minutos depois, pegar a estrada novamente. Eles estão distribuídos
até 122 quilômetros um ponto do outro, que é dentro do limite da capacidade de um carro, da autonomia de um carro. São 6 estações ao longo dos 430 quilômetros da rodovia Presidente Dutra, o que transforma a principal ligação entre as duas cidades no maior corredor para carros elétricos da América Latina. A EDP distribui energia aqui no Vale do Paraíba, no Alto do Tietê, ou seja, no trecho que interliga São Paulo e Rio de Janeiro. Buscamos uma parceria com a BMW e com a Rede de Postos de Pirangas para que nós pudéssemos, então, propiciar isso para todos os motoristas que passam e que possuem carros elétricos, evidentemente. No Brasil, o número de carros elétricos e híbridos, aqueles que também têm motores tradicionais, ainda é pequeno. Apenas 8.600 unidades de um total de 92 milhões de veículos da frota circulante. Para especialistas, mais pontos de recarga são um incentivo para o setor. Eu acho que é um primeiro passo, muito embora a gente tenha que lembrar que a infraestrutura é importante, mas mais importante do que isso é a geração de demanda. Porque essa infraestrutura só vai ser utilizada na medida que eu tiver veículos elétricos. Um motorista bêbado atropelou um casal de moradores de rua na zona norte da capital. A mulher, uma cadeirante de 53 anos, morreu no hospital do Mandaqui. O atropelamento foi na rua Santa Eulália, às 6h30 da noite de ontem, no bairro do Carandiru. As vítimas estavam na faixa de ônibus e, segundo a polícia, o motorista não os viu. O homem que empurrava a cadeira ficou ferido. Ele também foi atendido no hospital Mandaqui e já teve alta. O motorista que atropelou as vítimas é um barman de 38 anos. Ele admitiu ter bebido e o teste do bafômetro confirmou. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, agora à tarde, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva do motorista. Ele vai agora para um centro de detenção ainda não informado. É assustador que ainda haja gente que fala com a convicção que só os idiotas têm que existe uma indústria das multas. O que há é falta de controle, de policiamento mesmo do trânsito. Os bloqueios para pegar motoristas alcoolizados são muito raros em São Paulo. Numa sociedade que se acostuma cada dia mais a mecanismos, jeitinhos para escapar quando burla a lei, só mesmo a coerção policial, bem feita e executada dentro dos limites da democracia. Um jovem bêbado atropela e mata uma mulher numa cadeira de rodas e a polícia registra que ele não tinha intenção de matar. Tolerância com assassinos é andar para trás. Polícia para quem precisa de polícia, mas polícia bem paga, treinada e presente. Ainda é desconhecida a causa de um incêndio que atingiu parte de um prédio da Rua da Consolação agora há pouco. A repórter Sabrina Pires está no local e tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Olha, Estela, boa noite. O fogo já acabou aqui, mas ainda está na fase de rescaldo. O incêndio começou por volta de 5h40 da tarde, no 18º andar do bloco B deste prédio, Terenegre, que é o nome desse prédio, são 2 blocos, e foi no bloco de trás. No 18º andar, num apartamento, e o fogo atingiu a sala de estar e a sala de jantar. A própria moradora ligou para os bombeiros pedindo ajuda, foi orientada até que as viaturas chegassem aqui. Os bombeiros pediram para que ela ficasse num quarto à parte, fechasse a porta e usasse um lenço úmido para que ela conseguisse respirar até a chegada dos homens dos bombeiros. Foram 21 homens aqui participando e 7 viaturas. Esse local aqui é na rua Itambé, aqui na Consolação, bem próximo já a Higienópolis. E aqui também os bombeiros continuam. As pessoas, os moradores começaram a receber a permissão de entrar no prédio agora. A energia elétrica foi cortada, ainda não foi retomada e a Defesa Civil vai fazer ainda uma vistoria para liberar realmente que as pessoas voltem para os seus apartamentos e para que elas possam ficar tranquilas na volta para casa. Também a polícia científica é quem vai tentar identificar qual foi o motivo desse incêndio. Ainda a causa é desconhecida. Voltamos ao estúdio. 2 pessoas foram presas depois de uma tentativa de assalto a uma agência bancária aqui na Avenida Paulista no fim da tarde de hoje. 3 homens entraram numa agência do Banco Santander e foram ao caixa eletrônico. Policiais que estavam ali perto perceberam a movimentação estranha dos 3 e partiram para uma abordagem. Os assaltantes saíram correndo. 2 foram presos na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e um conseguiu fugir.
5 candidatos já oficializaram as candidaturas à presidência da República. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para fazerem as convenções. Em convenção no Rio de Janeiro, o deputado Jair Bolsonaro foi escolhido como candidato à presidência da República pelo Partido Social Liberal, legenda à qual se filiou neste ano. Em quase 3 décadas de carreira política na Câmara, mudou 5 vezes de partido. É capitão reformado do Exército e está no 7º mandato consecutivo de deputado federal. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de incitação ao estupro e injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Depois de 2 negativas, o PSL adiou a escolha do vice. A terceira convidada para a vaga, a advogada Janaína Pascoal, autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, deve decidir nos próximos dias. Outro nome definido é o de Ciro Gomes, do PDT, legenda da qual é vice-presidente, mas já esteve em outros 6 partidos. Ciro foi ministro da Fazenda durante 4 meses nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso e ministro da Integração Nacional durante 3 anos no primeiro governo Lula. Já disputou a presidência da República 2 vezes, em 1998 e em 2002. Foi ainda governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado federal e estadual. O PSOL confirmou a escolha de Guilherme Boulos para disputar a presidência da República. Ele é filiado à legenda desde março. Boulos é formado em filosofia e coordena o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Antes, foi militante estudantil da União da Juventude Comunista. Como vice, Boulos terá Sônia Guajajara, a primeira indígena a compor uma chapa para a disputa presidencial. Paulo Rabelo de Castro é o candidato do PSC. O economista foi presidente do BNDES e do IBGE durante o governo Temer. O vice ainda não foi definido. O partido não descarta uma candidatura puro sangue com ambos os candidatos do PSC. O PSTU oficializou Vera Lúcia como candidata à presidência e o professor da rede pública, Hertes Dias, como vice. O partido não fará coligações. Vera Lúcia é graduada em Ciências Sociais e foi militante do PT. No entanto, foi expulsa da legenda em 1992. Foram 5 e outros 10 candidatos devem ser oficializados até o dia 5 de agosto, prazo final para as convenções dos partidos. Depois, as legendas têm até o dia 15 do mês que vem para registrar os nomes que vão disputar a presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda neste mês deve ser confirmada a candidatura de José Maria Emael, do Democracia Cristã. Para o início de agosto estão marcadas as convenções do PCdoB, que deve aprovar Manuela Dávila, e do MDB, com Henrique Meirelles. A previsão é que o PT oficialize, em 4 de agosto, a candidatura do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista atualmente está inelegível, de acordo com a lei da ficha limpa. Na mesma data, devem ser definidos ainda Marina Silva, da Rede, Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Alckmin fechou acordo com o Centrão, bloco composto por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, que dá ao tucano o maior tempo de horário eleitoral, quase 5 minutos por dia. O Centrão deve indicar o vice. O mais cotado é o empresário Josué Gomes, do PR, filho do ex-presidente José Alencar. Levi Fidelix, do PRTB, e João Goulart Filho, do PPL, devem ser confirmados no dia 5 de agosto. Anunciado como pré-candidato à presidência da República, Rodrigo Maia, do DEM, desistiu da disputa nas eleições deste ano. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das negociações para fechar o vice de Alckmin. Das poucas bolas existentes no bingo que leva à escolha de vices para as chapas presidenciais de 2018, a bola mais cobiçada chama-se Josué Gomes da Silva. Ele é filho do vice de Lula, José Alencar, de quem herdou um império têxtil com negócios no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Josué é um empresário respeitável que percorre a cena política puxado pelas mãos enlameadas de Valdemar Costa Neto, mas ninguém parece se importar com esse detalhe.
Foi o mesmo Valdemar quem negociou em 2002 a escolha de José Alencar, o pai de Josué, como número 2 na chapa de Lula. A reunião que selou a transação aconteceu num apartamento de Brasília. Numa entrevista de 2005, Valdemar recordou: o Lula e o Alencar ficaram na sala e fomos para o quarto, eu, o Delúbio e o Dirceu. Eu comecei pedindo 20 milhões para levar uns 15 milhões. Valdemar acabou fechando o negócio com o PT por 10 milhões de reais, dos quais diz ter recebido 6 milhões e meio. Deu em cadeia. Agora, o ex-presidiário do Mensalão encosta Josué na chapa de Alckmin, depois de negociar com Lula e Bolsonaro, tendo refugado Ciro Gomes. Dono do PR, Valdemar puxa o cordão do Centrão. Os líderes do grupo dizem que não almejam senão o melhor para o país. Eles supõem que os eleitores são estúpidos e encontram farta matéria-prima. Boa noite. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, sobre as eleições de outubro. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra um esquema de compra irregular de marca-passos cerebrais para pacientes do Hospital das Clínicas. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 13 milhões de reais. A decisão tornou réus o neurocirurgião do Hospital das Clínicas, Eric Fonoff, o ex-diretor administrativo do hospital, Valdomiro Pazin, um empresário e uma enfermeira. Eles respondem pelos crimes de fraude em licitação, corrupção e associação criminosa. O caso passou a ser investigado a partir de uma denúncia em 2016 pela Operação Dopamina da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. No esquema, marca-passos cerebrais para pacientes com Parkinson eram comprados com valores superfaturados. Segundo o Ministério Público, equipamentos que custam em torno de 27 mil reais chegaram a ser vendidos por 117 mil. O Hospital das Clínicas informou que os 2 funcionários citados foram afastados das funções e que têm colaborado com o Ministério Público Federal. Na época, a defesa do neurocirurgião Eric Fonoff informou que relatórios do hospital e do Tribunal de Contas do Estado o isentaram das acusações e que ele estava à disposição da Justiça. A defesa do ex-diretor administrativo do Hospital das Clínicas, Valdomiro Pazin, afirma que ele é inocente e, portanto, não teve participação nos crimes. Uma exposição aqui em São Paulo percorre a trajetória de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal do povo. A mostra destaca a atuação social do religioso e a luta dele contra a ditadura militar no país. Dom Paulo morreu em dezembro de 2016, aos 95 anos de idade. A homenagem é póstuma, mas parte dos 95 anos de Dom Paulo Evaristo Arnes foi reservado para a elaboração da exposição. A exposição começou a ideia em 2015, ele estava vivo ainda, ele participou um pouco dessa ideia da exposição, gostou muito, estava muito contente inclusive. Corintiano roxo, Dom Paulo viu o caminho católico cruzar diversas vezes ao do Clube Alvinegro. Ele teve um papel muito importante dentro de um movimento que se chama Democracia Corintiana. Ele que fomentou e ajudou a criar esse movimento. Conhecido como Cardeal do Povo, lutou não apenas pela democracia corintiana, foi um incansável protetor dos direitos humanos. Na exposição, a linha do tempo da vida de Arnes, livros, retratos, instrumentos de tortura reproduzidos da época de chumbo, e até uma peça teatral. Um companheiro teu já te entregou, seu trouxa. Eu sou apenas um simpatizante. Margarida foi a primeira mulher a integrar e presidir a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, da qual Dom Paulo foi fundador. Na exposição, pôde relembrar um pouco do difícil caminho que a levou até ali. Para ele era uma coisa normal defender os outros, tá? Sempre do lado da justiça e dos mais pobres. Dentre os diversos cenários da vida de Dom Paulo Evaristo Arnes, provavelmente nenhum outro teve tanto destaque quanto a Praça da Sé. Na Catedral, o cardeal Arnes gravou seu nome na história quando, em plena ditadura militar, realizou um culto ecumênico para 8 mil pessoas em homenagem a Vladimir Herzog, jornalista assassinado na prisão. Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade. O cardeal foi o primeiro a falar publicamente que Herzog não havia se suicidado. Além de arcebispo metropolitano de São Paulo e arcebispo emérito, foi nomeado cardeal,
tornando possível ser eleito Papa. Muitas pessoas estão saindo daqui emocionadas porque são parte dessa história que a gente está contando, procurou contar, mas principalmente a gente quer dialogar com a juventude que desconhece grande parte desse período. Para Margarida, fica o orgulho de ver o próprio retrato na exposição e a lembrança das lutas ao lado do saudoso amigo. Eu fico realmente muito emocionada, porque eu fui um soldadinho da base, né? Enfim, e me orgulho muito de ter trabalhado com eles. A ocupação Dom Paulo Evaristo Arnes fica no Centro Cultural dos Correios até 16 de setembro. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso é grátis. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, assume pela 4ª vez a presidência da República. A ministra assume o cargo porque o presidente Michel Temer viajou para o México, onde participa da reunião de cúpula dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Na quarta-feira, Temer viaja para a África do Sul para a 10ª cúpula do BRICS. Carmen Lúcia fica à frente da presidência até sexta-feira. E mais uma vez, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, também saíram do país. Se ficassem no Brasil, eles só poderiam concorrer à presidência da República, ou seja, não poderiam disputar outros cargos de acordo com a legislação eleitoral. No lugar de Carmen Lúcia na chefia do Supremo, durante o recesso do Judiciário, assume o vice-presidente do STF, Dias Toffoli. Ele ficará responsável por decidir questões urgentes que chegarem ao plantão do tribunal. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. DEM, PP, Solidariedade, PR e PRB anunciaram apoio a Alckmin. O PSDB fortalecido nas alianças e horário eleitoral. Tudo confirmado, Alckmin terá 40% do tempo, 4 minutos e meio. A esse aglomerado, manchetes e editoriais decidiram chamar de centro ou centrão. Tais eufemismos, centro, centrão, escondem boa parte das bancadas BB, bala, boi, bíblia e bola. Bancadas faca no pescoço de presidentes há décadas, decisivas para fazer Temer presidente, aprovar seus projetos e manter seu pescoço. Só as lideranças do tal centrão são investigadas em ao menos 13 inquéritos criminais, relata a Folha. Nessa aliança também o PTB, presidido por Robertão Jefferson, já cassado, condenado, depois indultado pelo ministro Barroso. Fundamental nessa aliança com Alckmin foi Valdemar da Costa Neto, presidente do PR. Valdemar também já cassado, condenado, depois indultado pelo ministro Barroso. Anuncia-se Josué Gomes como vice de Alckmin. Início da noite, 19 de junho de 2002, Brasília. Apartamento do deputado Paulo Rocha. Presentes Lula, José Dirceu, José Alencar e esse mesmo Valdemar. Lula queria José, pai de Josué Gomes, como vice. José Alencar era do PL. A aliança dependia desse mesmo Valdemar, então presidente do PL, que queria dinheiro para a campanha do partido. Acordo fechado, assim como outros. E foi sendo pago nos anos seguintes. 3 anos depois, esse mesmo Robertão Jefferson chamaria tais pagamentos de mensalão. Informa o Estadão. Inquérito de Geraldo Alckmin por suposto caixa 2 de 10 milhões da Odebrecht deve mudar de instância pela 6ª vez em 3 meses. O tempo dirá se Alckmin decola. Tempo e judiciário dirão se o Brasil terá outro presidente com inquérito espada sobre a cabeça, dependendo dos votos de algo chamado centrão para sobreviver. Ciro Gomes, sem o centrão que queria, é oficialmente candidato do PDT e busca PSB e PCdoB. Bolsonaro, oficializado candidato pelo PSL e quer Janaína Pascoal como vice. Espalha-se pelas redes sociais uma sugestão: fujam para as montanhas. Boa noite. O reconhecimento facial deve começar a ser usado no comércio em pouco tempo. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, lançou um sistema para que lojistas tenham mais uma ferramenta para evitar fraudes. Essa tecnologia vem se popularizando no Brasil. O equipamento que reconhece os traços de uma pessoa já é usado em prédios e até para o embarque de passageiros nos aeroportos. Segundo o gerente de produtos do SPC, Noilton Pimentel, para ter acesso ao serviço, o lojista precisa instalar um software com uma câmera para tirar uma foto do cliente.
O registro será enviado para o Sistema de Reconhecimento Facial do Serviço de Proteção ao Crédito, que vai comprovar a autenticidade dos dados. O lojista ele tem essa vertente de antifraude, redução da inadimplência dele na ponta, né? E dá um crédito cada vez melhor para o consumidor. Já o cenário do consumidor é totalmente positivo. É um antifraude para ele. Imagina você teve seus documentos roubados, extraviados, ou muitas vezes foi passado por alguma fraude ali naquele momento, tem algum falsário utilizando o seu dado. Então, quando você autoriza a captura daquela imagem, ela vai para uma base de dados onde o lojista pode ter o acesso não à sua foto diretamente, mas ele tem acesso a validar aquelas informações. Além da confirmação da identidade, a ideia é que o dono do estabelecimento possa melhorar ainda mais a consulta às informações do pagador, para verificar a chamada nota de crédito, um histórico de dívidas e negativações que indicam o risco de inadimplência. A expectativa é que em um ano de operação, cerca de 3 milhões de faces sejam cadastradas na base de dados do SPC Brasil. O cliente não é obrigado a tirar a foto na loja, mas se aceitar, terá que dar uma autorização por escrito. É muito natural. Hoje, então, o lojista na ponta, quando vai prestar um financiamento ao consumidor ou uma proposta de venda, ele já assina uma pré-proposta, um contrato, algo nesse sentido. Então, ali já vai ter alguma cláusula autorizando, o consumidor autoriza que seja feita a captura. Mas essa tecnologia, que pode aposentar as carteiras de identidade, ainda gera polêmica e está longe de ser uma unanimidade. A gente fica entre a possibilidade de maior segurança para fazer essas operações de compra, por exemplo, e uma sensação de invasão, um pouco de privacidade. Não me sentiria constrangida, porque ao mesmo tempo que eu busco deixar minhas contas em dia, eu sei que é difícil, é um desafio hoje para a realidade brasileira, mas eu acho que é o correto. Se você não deve, você não teme. Eu acho que é um constrangimento. Eu não gostaria de ter minha foto num documento do SPC. A Polícia Federal de São Paulo indiciou hoje 12 pessoas acusadas de desvio de dinheiro das obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo durante os governos do PSDB. Com essa denúncia, o Ministério Público Paulista tem 10 dias para decidir se apresenta ou não à Justiça. Segundo a Polícia Federal, os indiciados cometeram os crimes de fraude em licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. Eles são acusados de superfaturar as obras do Rodoanel Norte em mais de 600 milhões de reais. Entre os nomes aparece o de Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa, empresa de infraestrutura viária do estado de São Paulo e que atualmente presidia a Companhia Energética de São Paulo, a CESP. O executivo chegou a ser preso em junho pela Operação Pedra no Caminho da Polícia Federal e pediu demissão da CESP após deixar a prisão. Laurence Casagrande acumulou o cargo de secretário de Transportes e Logística do governo Geraldo Alckmin, do PSDB, e deixou a pasta quando o atual governador Márcio França, do PSB, assumiu. Ele atuava nos governos tucanos em São Paulo há 17 anos, tendo passado pela Secretaria da Segurança Pública e pela Fundação Casa. Além dele, outras 11 pessoas, entre empregados da Dersa e das construtoras envolvidas na obra, também foram indiciadas. Henrique Fernandes Martinez, Daniel de Souza Filardi Júnior, Márcio Aurélio Moreira, Carlos Henrique Barbosa Lemos, Pedro da Silva, Benedito Aparecido Trida, Adriano Francisco Trace, Pedro Paulo Dantas do Amaral Campos, Edson Mineiro Ferreira dos Santos e Hélio Roberto Correia. As obras do trecho norte do Rodoanel começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. O trecho vai ligar a rodovia dos Bandeirantes à Presidente Dutra. De acordo com as investigações, só no último ano, o valor desse trecho teve um aumento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, totalizando mais de 8 bilhões de reais. O valor inicial foi orçado em 5 bilhões e 600 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. A Assembleia Nacional de Cuba confirmou em votação o projeto de reforma da Constituição que reconhece pela primeira vez a propriedade privada no país. O plano apresentado pelo presidente Miguel Dias-Canel prevê a eliminação do termo comunismo da Constituição e a possibilidade da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
O projeto mantém o Partido Comunista como a única força política de Cuba, limita o mandato de presidente a 2 ciclos de 5 anos e cria o cargo do primeiro-ministro. Segundo o governo, a atual Constituição em vigor desde 1976 já não reflete as mudanças dos últimos anos. Com a legalização da propriedade privada, o projeto prevê limite de um empreendimento por pessoa. O presidente Trump subiu o tom contra o Irã em nova troca de ameaças verbais entre os dois países. Foi uma resposta a um discurso do presidente iraniano Hassan Rouhani, que recomendou a Washington não brincar com fogo, porque começar um conflito com Teherã representaria a mãe de todas as guerras e que o país vai responder a ameaças com ameaças e não vai se intimidar. Trump advertiu o presidente iraniano para que não ameace os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. Em maio, os Estados Unidos abandonaram o Acordo Nuclear Multilateral de 2015, assinado por Barack Obama e o Bloco Europeu, em que o Irã se comprometeu a limitar suas atividades nucleares em troca do alívio em sanções internacionais. O presidente americano alegou que o Irã trapaceia o acordo para desenvolver seu programa nuclear e, sem o apoio da Europa, retomou o bloqueio econômico contra o Irã. O primeiro-ministro direitista de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a posição dura de Donald Trump contra o Irã, tradicional inimigo de Israel. São 3 os mortos no ataque a tiros em Toronto, no Canadá. 12 pessoas ficaram feridas. Imagens feitas de celular mostram um homem caminhando pela principal avenida do bairro grego de Toronto, com a cabeça coberta com um gorro de beisebol e uma bolsa no ombro. Logo depois, ele começa a disparar com uma pistola. Uma testemunha diz ter ouvido pelo menos 30 tiros. Ele foi localizado perto do local do ataque, resistiu à prisão e morreu. A polícia não esclareceu se o atirador foi baleado ou se matou. No Japão, a temperatura bateu recordes e passou dos 40 graus. A onda de calor nos últimos dias fez os termômetros da cidade de Kumagaya, perto de Tóquio, marcar os 41,1 graus. Em 2 semanas, mais de 40 pessoas morreram, mas o governo afirmou que ainda não há um balanço oficial. A população é orientada a ficar em casa e usar ar-condicionado. Segundo a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do Japão, no ano passado, 48 pessoas morreram por causa do calor no verão japonês. A Suécia combate mais de 27 focos de incêndio que atingem o país desde a semana passada. 4 dos incêndios estão fora de controle e a previsão meteorológica não é favorável. O governo sueco reforçou hoje o risco extremo de novos incêndios com a chegada de uma onda de calor ainda esta semana, que deve deixar a temperatura na casa dos 35 graus. A Suécia é mal equipada para essas situações e apelou para a solidariedade na Europa. Países membros da União Europeia já enviaram 7 aviões, 7 helicópteros, 60 veículos e mais de 340 pessoas para ajudar os bombeiros suecos. Um estudo inédito de pesquisadores da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no ABC, apontou que a água do fundo da represa Billings, aqui em São Paulo, é mais poluída do que se imaginava, com 12 novos tipos de bactérias nocivas à saúde já catalogadas no local. Os pesquisadores do ABC navegaram pela represa durante 7 semanas e coletaram mais de 200 amostras de água. Praticamente 1/3 desse material é do lodo presente no fundo da represa. Segundo os pesquisadores, muitas destas novas bactérias foram encontradas em locais onde a qualidade da água da superfície é considerada regular ou até mesmo boa. O maior risco é para as famílias que ocupam irregularmente as margens da Billings e bebem essa água sem tratamento algum. Em 2017, um estudo com 350 moradores de ocupações irregulares nas margens da Billings mostrou que mais da metade tinha infecções intestinais e doenças de pele relacionadas à água da represa, que é consumida diretamente, sem tratamento pela Sabesp. O estudo da Universidade Municipal de São Caetano deve ser entregue em agosto para a CETESB, Sabesp e as prefeituras das cidades no entorno da represa.
Por aqui, a passagem de uma frente fria ajudou a diminuir a concentração da poluição. E de acordo com a CETESB, todas as estações da Grande São Paulo registraram qualidade do ar boa hoje. O que é uma ótima notícia. Ótima. E quando será que volta a chover aqui na capital, hein? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Segundo os meteorologistas, teremos algumas chuvas aqui na capital amanhã, mas de forma pontual, aqui e ali, e não devem atingir os mananciais, não. Entre amanhã e quarta-feira, uma frente fria avança sobre a costa do Sudeste e provoca chuva e queda de temperatura na faixa leste e no sul paulistas e também no litoral do Rio de Janeiro. Já no sul, há risco de chuva forte no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. No norte, tempo abafado com sol e chuvas. Em todas as outras áreas do país, inclusive aqui no interior do Sudeste, o predomínio é de tempo seco. Vamos ver como ficam as temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima só de 15 graus amanhã, com chuvas a qualquer hora. Na capital capixaba, os termômetros ficam em torno dos 28 graus à tarde. Em BH, dia mais fresquinho, com máxima de 24. E em Aracaju, faz até 29, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais. Para São Paulo, seguimos sem mudanças no tempo na maior parte do interior. Já no sul e na faixa mais ao leste, como já dissemos, a frente fria traz nuvens carregadas e rajadas de vento. Por isso, a temperatura fica amena. No litoral paulista, na região metropolitana e região de Itapetininga, o dia vai ser de sol entre muitas nuvens e chuvas. No Vale do Paraíba e no centro-sul do estado, muitas nuvens, mas sem chuvas. Amanhã chega a fazer ainda 29 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. Mas não faz mais que 21 graus em Santos e que 23 em Caraguatatuba, no litoral. E a temperatura volta a cair também aqui na capital, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus. Aí na quarta-feira, os termômetros devem ficar entre 15 e 23 graus e na quinta esquenta mais e a máxima prevista é de 25 graus, com predomínio de sol por aqui. Economistas de instituições financeiras entrevistados pelo Banco Central reduziram a previsão de inflação em 2018. O relatório Focus mostrou que os analistas esperam agora uma inflação de 4,11%. Já a previsão de crescimento do PIB foi mantida em 1,5%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. 2018 vai ser um ano fraco. A economia, que já não vinha com uma performance esperada, foi atropelada pela greve dos caminhoneiros, com danos para todos os lados. A projeção de crescimento, que chegou a passar dos 3%, hoje está em apenas 1,5%. E a política tem atrapalhado bastante, não só pelas eleições. Também tem a insegurança das decisões do Congresso, até da Justiça. São as pautas bomba piorando as finanças públicas, impasses em torno de questões como o leilão das distribuidoras de energia, não há segurança institucional. Projetos de investimento por parte das empresas em infraestrutura, iniciativas do próprio governo podem travar pelos mais diversos fatores. Somando a esse quadro, a fraqueza do mercado de trabalho e as incertezas relacionadas às eleições, temos um cenário dos mais adversos à retomada mais vigorosa da atividade. O atual ritmo de reação já está sendo dos piores que o país teve após períodos mais longos de recessão. Pelos desafios que estão colocados, se tudo der certo, a reação mesmo só deve vir a partir de 2020. O próximo ano ainda deve ser de pesados ajustes nas finanças, o que passa por reformas como da Previdência Administrativa, que inevitavelmente vão enfrentar resistências, ainda mais se tiverem a abrangência necessária, incluindo mudanças maiores no setor público. Ao mesmo tempo, devem ser estabelecidas algumas condições mínimas para a recuperação dos investimentos e do emprego. É o que se espera, basicamente, da política econômica do próximo governo. A estratégia para o ajuste fiscal deve ser lançada logo de início. Mesmo que os resultados demorem um pouco, a percepção mais favorável, uma confiança maior, já podem fazer a economia andar melhor. Mas só uma boa equipe e um bom projeto para a economia não são suficientes. Vimos isso agora no governo Temer, que esbarrou nas próprias ineficiências e denúncias. O novo governo
também terá de ter capacidade de articulação política para driblar resistências e avançar com a agenda econômica, mas de uma forma diferente da que estamos acostumados. A população está cansada da velha política e esse cansaço também pode impor resistências pesadas à agenda econômica. Boa noite. O FMI reduziu hoje a previsão de crescimento econômico da América Latina. A expectativa é de 1,6%, abaixo, logicamente, dos 2% que tinham sido previstos em abril. O crescimento agora do Brasil também foi reduzido para 1,8%. Apesar do fraco desempenho, o relatório do Fundo Monetário Internacional apontou que a América Latina está se recuperando e o investimento ganhando força. O Chile é o país latino-americano que mais deve crescer este ano. A Venezuela deve ter o pior desempenho pelo terceiro ano seguido. O Ministério Público afirmou que o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, e o filho dele, André Putinelli Júnior, tentaram esconder documentos. Segundo os investigadores, os papéis estavam mal armazenados dentro de caixas de papelão em uma kitnet com infiltração em um bairro na periferia de Campo Grande. Foram apreendidos declarações de imposto de renda, comprovantes de transação de gado e compra e venda de safras agrícolas. O imóvel está em nome de uma pessoa que não tem ligação direta com o MDBista. O ex-governador e o filho foram presos na última sexta-feira no âmbito da Operação Lama Asfáltica. Eles são réus em ações por lavagem de dinheiro e corrupção. Mesmo com a prisão, a pré-candidatura de Putinelli ao governo do estado está mantida. A convenção do MDB está marcada para o dia 4 de agosto. O advogado de defesa de ambos diz que não há novidades no caso que justifiquem a prisão. 5 consultoras e 4 agentes públicos estão na mira da Promotoria Paulista por supostas irregularidades na condução das obras de uma rodovia no interior de São Paulo. Vamos agora ao vivo com a repórter Carla Rodeiro, que está no Ministério Público e tem outras informações. Olá, Carla. Olá, boa noite. Olha, segundo o Ministério Público, as construtoras Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e Servem agiram em conluio para fraudar a licitação e superfaturar os preços da obra de melhorias na SP 255, que liga Araraquara até Jaú. A obra realizada entre 2006 e 2008 custaria inicialmente 41 milhões de reais. Mas depois de um aditivo no contrato, o preço final passou para 51 milhões, ou seja, 10 milhões a mais. Bem, a ação atinge ainda 4 agentes públicos, funcionários do DER. Segundo o Ministério Público, 3 teriam recebido propina e o outro está sendo acionado por omissão. Bem, esse esquema, ele foi foi desvendado a partir das delações da Odebrecht na Lava Jato. O Ministério Público quer que os envolvidos sejam condenados por improbidade e que o Estado seja ressarcido em 48 milhões e meio de reais. O DR alega que o contrato da obra foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. A construtora Queiroz Galvão diz que não vai comentar. Bem, a Odebrecht e a Camargo Correia disseram que estão comprometidas em colaborar com as investigações. A Servem nega qualquer irregularidade e a Galvão Engenharia ainda não se pronunciou. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Na entrevista do dia, a pressão sobre a decisão do PT de manter a candidatura de Lula. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o médico Arlindo Quinalha, petista histórico, de intensa atuação política, tendo sido deputado estadual e deputado federal hoje na 6ª legislatura. Arlindo Quinalha foi líder de governo dos presidentes Lula e Dilma e também presidente da Câmara Federal no período de 2007 a 2008. E eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Bom, o assunto é sempre a questão da prisão do Lula. A defesa de Lula tem usado de todas as prerrogativas legais, entrado com recursos, fazendo de tudo para conseguir tirar Lula da cadeia.
Há, inclusive, divergência na própria defesa de Lula. Qual seria o pedido a ser feito aos tribunais superiores, se é o de prisão domiciliar ou da libertação. E eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido. Quem defende o pedido de prisão domiciliar é porque acredita que é mais fácil, uma posição intermediária de conseguir tirar Lula da cadeia. E quem não aceita, entende que se Lula aceitar a prisão domiciliar, ele estaria aí assumindo culpa, coisa que ele jura que não tem. E a defesa tenta provar que ele não tem. Então, eu quero saber qual é a sua opinião. O que é melhor para Lula, tanto pessoalmente como politicamente, considerando esse ano eleitoral? Não, primeiro, por tudo aquilo que o próprio Lula tem dito, ele não aceitaria a prisão domiciliar exatamente por aquilo que você já antecipou. E eu poderia citar articulistas que são de direita, que não tem nada a ver com o PT, e que dizem, desde o dia 25 de janeiro, um dia após a condenação do ex-presidente Lula no TRF-4, primeiro, ele foi condenado de algo que ele não foi acusado. Quando o próprio juiz Sérgio Moro disse que não considerava os 3 contratos da Petrobras como fator que que teria levado ele a receber um apartamento no Guarujá, o próprio Moro disse não. A partir daí o Moro deixou de ser o juiz natural, mas ele continuou com o caso do Lula. Para piorar, quer dizer, no direito tem o aspecto que é o fato determinado, ou seja, o que é que o Lula fez, o que é que alguém fez. Aí colocaram ato de ofício indeterminado. Então ele não tem ato de ofício. Bom, então como é que o Lula foi condenado? E daí ele e nós insistimos que ou se apresenta a prova ou ele tem que ser liberado. Mas não tem sido o entendimento da justiça. Bom, Quinalha, quando essa defesa, eu confesso, eu tenho ouvido aqui invariavelmente das lideranças petistas, sugerindo até que parece que foi feito aí, assim, um script de um discurso que deva ser repetido. É a crença no PT desses argumentos que você acaba de dizer aqui. Muito bem. Entretanto, no julgamento, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi por unanimidade a condenação de Lula e aqueles desembargadores entendendo que sim, que havia razão e provas e etc. E como é que vocês analisam isso à luz da ciência do direito? Eles analisaram completamente diferente e com arrazoados longos. Todos nós acompanhamos tudo aquilo. Aquela gente toda ficou doida, aquela gente combinou alguma coisa. Que justificativa que vocês têm para isso? Ou é uma leitura da lei segundo óticas diferentes? Não, o que eu acabei de reproduzir é a coluna do Reinaldo Azevedo, que é um articulista, como eu antecipei, que não tem nada a ver com o PT. Portanto, não é somente nós do PT. Tem juristas no mundo inteiro com a mesma opinião. Tem juristas brasileiros com a mesma opinião. Então, não parece ser, digamos, conclusivo que o fato de 3 desembargadores que, na minha opinião, combinaram o voto. Por que combinaram o voto? Deram exatamente 12 anos e 1 mês para o Lula. E combinaram depois com os tribunais superiores? Não, combinaram no julgamento. Que em seguida não aceitou o recurso? Eu estou falando por hora do TRF-4. Sim, mas e os demais? Não, porque já foi para a instância superior e também negou. Então, mas o observador da ONU, que esteve no TRF-4, ele saiu de lá dizendo de um dos absurdos na interpretação dele. Ele é conselheiro da rainha da Inglaterra, é aquele que representa a ONU em direitos humanos. Falou, olha, o absurdo é a procuradoria interferir durante o julgamento. Está correndo aí, assim, sendo repetido e já chegou ao PT, porque próprios petistas já me falaram dessa possibilidade, que o ministro Dias Toffoli, que vai assumir em setembro, está sinalizando com certa clareza que ele vai se manter distante do caso Lula e que ele não pautaria
a revisão dessa jurisprudência que foi firmada em 2016, que acabou justificando a prisão de Lula. Isso é um balde de água fria nas expectativas do PT de que Lula possa conquistar a liberdade já em setembro? Bem, pelo que eu li, o ministro Toffoli teria afirmado que não iria pautar o tema. Sim. Bem, mas ele deu outra declaração, que na presidência do Supremo, segundo também a própria imprensa, o presidente às vezes abre mão das suas convicções em defesa da instituição. Ninguém vai saber exatamente qual foi a reflexão que ele fez, inclusive eu não excluiria a hipótese desse tipo de assunto ter algum nível de diálogo entre eles. Bom, de qualquer maneira, se ele já tem essa opinião, foi melhor ter dito agora. Eu não estou concordando com o que ele disse. Sim. Mas na medida que ele diz, aí sim, não tem nenhuma ilusão que ele vai pautar e, portanto, caberá aos advogados do presidente Lula e ele próprio, presidente Lula, estabelecer qual é a estratégia. Por quê? O fato de haver uma condenação criminal, isso não implica na não análise do TSE. É obrigatório. É uma outra instância. E nós estamos tratando do Lula candidato ou não. Portanto, o TSE terá que analisar. A última questão. Candidatura Lula. Então, nós estamos diante, assim, de uma grande interrogação se, de fato, a candidatura Lula, se Lula vai conseguir ser elegível legalmente. Uhum. E o PT decidiu que mantém a candidatura Lula, não vai mudar. Mas dentro do próprio PT, uma liderança do padrão de Tarso Genro, por exemplo, embora diga que seja a favor da manutenção da candidatura de Lula, mas já abriu para a perspectiva do PT pensar numa alternativa. Ele até nominou o Guilherme Boulos. Então, eu quero saber se dentro do PT existe um tipo de pressão que nós precisamos definir isso até pela sobrevivência e desempenho positivo das candidaturas petistas Brasil afora. Olha, o PT sempre foi assim. Eu penso que todas as ideias, inclusive essa do ex-ministro e ex-governador Tarso Genro, qualquer um pode colocar. Minha avaliação pessoal, não há a mínima hipótese do PT mudar a sua posição e eu concordo com ela. Por quê? Se nós estamos dizendo Lula foi condenado e é inocente, a imensa maioria do povo brasileiro quer eleger o Lula. Por que é que nós vamos nos antecipar antes de uma decisão do TSE e eventualmente do Supremo e substituir o Lula? Eu acho que era um erro irrecuperável. Muito obrigada, Arlindo Quinalha. Espero que volte ao Jornal da Gazeta antes das eleições. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite. A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro teve vitória do Palmeiras ontem contra o Atlético Mineiro e a do São Paulo, que no sábado derrotou o Corinthians com direito a um belíssimo frango do goleiro Cássio. Veja os gols. O São Paulo abriu o placar após a cobrança de escanteio com esta cabeçada do zagueiro Anderson Martins, 1-0. O segundo gol nasceu de uma bola mal recuada por Gabriel, que contou com a antecipação de Reinaldo. Ele driblou o Cássio e na segunda tentativa fez 2-0. O lateral Reinaldo, que jogou mais avançado, apareceu novamente fora da área, chutando direto para o gol e contando com a ajuda do goleiro Cássio, que aceitou a bola e engoliu um frango diante de mais de 58 mil torcedores, 3-0. O Corinthians ainda diminuiu com esse gol de Jonatas e com a ajuda do braço. O placar ficou nisso, São Paulo 3, Corinthians 1. Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras fez o primeiro, após bobeada do zagueiro Juninho na entrada da área, que contou com a antecipação de Moisés logo aos 2 minutos de partida, 1-0. O Atlético Mineiro empatou a partida com o Luan após rebote do goleiro, 1-1. Os donos da casa fizeram o segundo com esse golaço de Bruno Henrique no ângulo do goleiro, sem chances de defesa, 2-1. Mas o Galo empatou novamente com esse belo gol do colombiano Xará,
deixando tudo igual pela segunda vez. E faltando 10 segundos para o fim da partida, a estrela de Bruno Henrique brilhou novamente e ele fez o segundo dele no jogo para delírio da torcida palmeirense. Final: Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. O Santos só empatou ontem com a Chapecoense em 0-0 e acumulou o segundo empate seguido depois do retorno do campeonato. O novo tropeço levou a diretoria do Santos a demitir hoje o técnico Jair Ventura, que estava no comando do time desde 3 de janeiro deste ano. No Santos, Jair somou os 39 jogos com 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O nome do substituto ainda não foi anunciado. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a liminar que impediria que a Dream Factor, empresa responsável pela infraestrutura do Carnaval de 2018, atue na festa do ano que vem. Essa empresa foi responsável pela contratação de uma outra empresa que instalou uma câmera num poste em que o estudante Lucas Lacerda encostou e morreu eletrocutado. Segundo o tribunal, com a suspensão do contrato, a administração municipal teria pouco tempo para planejar o evento, o que poderia criar uma situação de insegurança jurídica e administrativa. O Ministério Público diz que vai recorrer da decisão. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. 12 pessoas são indiciadas por desvio de dinheiro nas obras do Rodoanel de São Paulo. A lista inclui Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário do governo Alckmin. A Justiça Paulista aceita denúncias sobre esquema de corrupção no Hospital das Clínicas. Fraude na compra de marca-passos cerebrais envolve ex-diretor e neurocirurgião. Começam a ser definidos os candidatos à presidência da República. 5 partidos já aprovaram seus nomes. O prazo vai até o dia 5 de agosto. A Via Dutra se torna o maior corredor para carros elétricos na América Latina. Estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro inaugura 6 pontos de recarga. Uma exposição homenageia Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal do povo. Uma vida dedicada à igualdade social, à democracia e ao respeito aos direitos humanos. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes.